Todo mundo conhece o ciclo clássico do boi. Preço cai, descarte de fêmea, preço sobe, segura a matriz. Mas se você estiver enxergando esse movimento atual como só mais um ciclo pecuário normal, você pode estar subestimando o que está acontecendo. A estrutura que está se formando aqui no preço do boi gordo, ela não é igual ao dos ciclos anteriores. E normalmente nessa fase nunca parece óbvio. A verdade é que esse ciclo ele tem uma estrutura técnica diferente e uma camada macro que muda o jogo. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente qual que é essa estrutura. O ciclo biológico você já conhece. O ciclo de mercado é o que a maioria dos empresários do campo ainda precisam entender. E é ele que está por trás desse preço. Esse ciclo clássico, então, da pecuária você já conhece, e o que eu quero te trazer aqui agora é uma maneira diferente de enxergar isso. Como que o mercado enxerga isso, baseado em dados, como que a gente chegou nesse patamar de estar fechando o mercado em máxima histórica e como que essa estrutura é diferente, sem achismo, sem notícia, sem ruído, 100% baseado em dados e metodologia. Aqui a gente tem um gráfico do boi gordo, então, de mais de 20 anos de história, e eu quero te chamar a atenção por uma coisa. Historicamente, cada correção desse bull market secular aqui, ele ficou entre 20% e 30%. Se a gente pegar essa correção aqui de 2005, a gente tem um pouco mais de 24%. Se a gente vem pegar essa correção aqui de 2008, a gente está falando aí de 26%. Essa próxima correção aqui em 2011, 23%. Correção de 2016, 22%. E agora a gente tem essa correção aqui então de 2022, que ela quebra esse template, ela quebra esse padrão, e a gente vem fazendo aqui quase 45% de correção. Então, estruturalmente, essa foi a maior contração que a gente já teve na história. O mercado ele paga um preço pela euforia anterior. Ele precisava fazer um reset total de preço e de expectativa. Vou te dar um exemplo na prática, como que estava o sentimento do mercado aqui, nessa região do topo, e para você entender na prática como que funciona esse reset de sentimento, né? A gente precisa o mercado ele precisa absorver toda essa euforia desse movimento forte de alta. Então aqui na prática eu vou te explicar como é que funciona essa questão do sentimento do mercado e como que o sentimento nesses fundos de ciclo, eles estão bem amassados, sentimento extremamente negativo. Eu estou entrando aqui no canal do Gabriel Feitosa, para quem não segue ele aí, chama Gabriel Feitosa na Pecuária. Canal muito bom. Ele compartilha bastante aí do dia a dia, da rotina dele, compra, venda, manejo, canal bem legal. Então, eu vim aqui no canal dele, fui buscar vídeos nessa época de agosto, né, foi o fundo. Então tem aqui esse vídeo aqui de 13 de agosto de 23. Se você for ver lá no gráfico, foi exatamente quando a gente fez o fundo, né, no mês de agosto. Então você pode ver que o sentimento que vou pegar nos comentários aí, o primeiro comentário, complicado, Gabriel, todos já sabiam o que aconteceria com o nosso agro. Aqui já mais um pouquinho para baixo, realmente, Gabriel, a coisa andou para um lado que realmente não deixa ninguém tranquilo. A arroba caiu muito. Seguindo aqui mais um pouco, ó, da porteira para fora, muito complicado. Você vai ver que o sentimento de forma geral aqui é negativo, é de pouca esperança. Gabriel, aqui no Paraná está parado, não tem condições de continuar. A gente sabia que o desafio seria grande, mas não tão grande assim. Muita gente vai sair da atividade. E a gente pode rodar aqui, não é fácil não. Eu estou parado esperando melhorar. A pecuária está difícil. Bom dia, Gabriel, realmente está difícil para viver da pecuária. A situação não está nada fácil, muitos vão parar com a atividade. E a gente pode rodar aqui os comentários e outros vídeos também, que você vai ver que é a mesma coisa. Aqui o canal aí, vou dar os créditos aqui pro Gabriel. E na época eu lembro, inclusive, dele estar comprando bezerro de R$ 1.000, ou de menos de R$ 1.000, na verdade. Se a gente for voltar aqui um pouco, então, para entender por que a gente chega nesse momento do ciclo, por que a gente chega por que o mercado ele amassa desse jeito aqui a operação do pecuarista, por que o sentimento lá nos comentários do vídeo do Gabriel estavam com aquele tom de extremamente negativo. Primeiro a gente tem que saber, então, como é que a gente chegou aqui. Se a gente for buscar como que era o sentimento depois dessa pernada de alta, esse movimento, essa pernada forte de alta aqui, como que estava o sentimento aqui próximo desse topo. E eu vou te dar um exemplo bem claro do que eu estou falando, para vocês começarem a entender na prática
quando vocês estiverem em grupo de WhatsApp, quando vocês estiverem com conversa com outros pecuaristas, quando vocês estiverem nas redes sociais, vocês começam a capturar esse tipo de sentimento. Eu vou te dar um exemplo aqui na prática. Nessa época aqui, ó, esse aqui foi um dos ícones aí do topo do mercado do boi. Vou te mostrar quando que foi lançado o clipe dos Meninos da Pecuária, 12 de junho de 21. Se a gente voltar aqui no gráfico, exatamente aqui. Mês de junho foi aqui, ó. Olha para você ver como é que são as coisas. E isso é natural de qualquer mercado. E os ciclos, eles são exatamente sobre isso, sobre euforia, pessimismo. E isso não acontece só aqui no mercado do boi, no mercado da soja, isso acontece no mercado de ações, no mercado das commodities, mercado de Bitcoin. Os mercados são geridos por ciclos porque são geridos por comportamento humano. Então, quando os preços caem, o sentimento dominante é pessimismo. Você acabou de ver. O produtor vende porque precisa, reduz investimento, descarta fêmea. E aí, quando os preços sobem, surge euforia, retenção excessiva, expansão, otimismo. Um monte de gente que não é do mercado começa a querer comprar boi, começa a investir em fazenda. O mercado ele oscila, então, entre medo e confiança. E é exatamente essa alternância emocional que cria esse excesso de oferta e depois escassez. Então, os ciclos eles existem e as decisões são tomadas sob influência da emoção. Não é o preço que cria o ciclo, é o comportamento diante do preço. Então, quando o tema de pecuária começar a ficar pop demais, começar a aparecer no Fantástico, toda hora é notícia, você já começa a ligar o alerta. E você já pode lembrar desse vídeo que você está assistindo aqui. Agora eu quero trazer também uma outra perspectiva que eu gosto muito de usar quando eu vou fazer minhas análises cíclicas, que é o seguinte: primeira coisa é que tempo é um fator chave. Em análise cíclica, o tempo ele é mais importante do que o preço em si. A gente já vai entrar numa análise mais de curto prazo, de projeção do que a gente pode ter pela frente, mas antes da gente entender isso, é muito importante saber qual que é o fundamento que trouxe a gente até aqui. A gente tem normalmente 4 fases do ciclo. A gente tem uma fase de correção, uma fase de acumulação, uma fase de expansão, uma fase de distribuição, recuperação e assim por diante. Aqui na prática, então a gente tem uma fase de expansão, distribuição, correção, acumulação, tendência de alta, fase de expansão, distribuição, correção, acumulação, e a gente vem fazendo isso nesse ebb and flow, nesse pêndulo. Então, uma coisa que eu quero trazer aqui, que é além da correção desse ciclo nosso, desse último bear market, dessa última tendência de baixa que a gente teve aqui no boi gordo, a gente tem um outro fator muito importante que vai determinar como que vai ser o próximo impulso de alta. Essa análise eu gosto muito de fazer, que é o seguinte, é o que eu chamo de ciclo de recuperação. É basicamente o tempo que o ativo leva para sair do topo anterior, fazer um fundo e fazer uma nova máxima. Então, nesse bear market aqui, nessa correção, nessa formação de fundo, a gente demora 35 meses para ele sair daqui, fazer fundo e começar um novo patamar. Foi aqui nessa vela aqui, e aí ele vem e sobe. Nesse próximo caso aqui, 24 meses, nesse aqui 38 meses, nesses 41 meses. A média dessas correções, desses períodos de formação de recuperação é de 34 meses. E olha o que acontece aqui agora, nessa última correção. Esse foi o bear market que mais testou aí a capacidade mesmo de solvência e de solidez dos empresários aí da pecuária, não só pela correção que foi mais agressiva, mas pelo tempo. Então a gente sai de novo do padrão aqui e a gente demora 47 meses, o período mais longo de ciclo de recuperação, que é do topo para um fundo para uma nova all-time high, né? Então o tempo que a gente levou para sair desse topo, para fazer o fundo aqui e para agora vir buscar o time high aqui agora no mês passado, que acabou de fechar, né, em fevereiro, 47 meses. Um detalhe muito interessante também é o perfil de acumulação que a gente teve. Primeiro que a gente teve esse movimento muito forte aqui, né? Depois da gente fazer esse movimento forte aqui, né, que chegou a bater o outro patamar aqui da última máxima histórica que a gente tinha tido aqui em 22, a gente passa por um período de consolidação lateral com pouca volatilidade,
Porque nenhum mercado ele sobe num tiro só, do ponto A para o ponto B. Isso aqui não é saudável. Então, os mercados eles se movem em movimentos de expansão e consolidação. Esse tipo de consolidação lateral, a gente passa aqui mais de um ano consolidando lateralmente com pouca volatilidade, para depois começar uma nova pernada de alta. Isso aqui traz muita sustentabilidade para esse próximo impulso de alta. Então, só mais um detalhe aqui: quanto maior a compressão, maior a explosão posterior aqui desse tipo de consolidação lateral. Você vê que o boi ele não vem consolidar no preço, né? Ele não vem aqui fazer consolidação no preço e continuar. Então, esse tipo de consolidação lateral, ele é muito positivo, ele é extremamente bullish. Olhando aqui o gráfico semanal, então o boi vem desse topo aqui em março de 22, numa tendência forte de baixa, faz esse movimento de capitulação final aqui e confirma o fundo, então, em agosto, aqui no mês de agosto de 23, faz essa reversão em formato de V, entra em um período de consolidação longo. Esse período, quando a gente chega aqui no final, o sentimento do mercado ainda de forma geral é bem cético, o sentimento de descrença mesmo ainda, e aí de repente a gente dá esse tiro para cima e vem buscar aqui chega a bater 355, um movimento aqui de 12 semanas sem interrupção, 12 velas semanais fortes, tendência de alta forte, sem respirar. Você vê que não encosta na média móvel de 10 períodos aqui durante todo esse tempo. Chega num período de exaustão, imprime aqui os 355 e vem entrar num período aqui agora então de distribuição, e a gente entra nessa zona de consolidação lateral. Para quem já me conhece, para quem já me acompanha de outros vídeos, sabe como que eu gosto desse tipo de estrutura de consolidação lateral. Depois de cada tendência, o mercado ele vai ter um período de consolidação, e cada consolidação ela tem um significado. Nesse caso aqui, a gente tem então os participantes do mercado entendendo que essa região dos 295, dos R$ 300, ela é uma zona importante de demanda. E o que a gente vê acontecendo aqui depois é os participantes entrando em patamares cada vez mais altos. Na sequência, a gente tinha então essa zona de oferta relevante aqui. A gente ficou mais de um ano dentro desse range aqui, e mais para o final a gente passa todo esse tempo comprimido, com pouca volatilidade, e finalmente o rompimento, buscando aqui então essa última semana de fevereiro o maior fechamento da história, e fevereiro sendo o maior fechamento da história mensal também no boi gordo. A gente vem fazer agora aqui uma correção natural. A gente pode esperar dois cenários. O cenário mais provável aqui é de sequência, então, nessa tendência de alta, essa zona de consolidação mais próxima aqui, recente, mais próxima da zona de rompimento, uma pouquíssima volatilidade. Ela tem um acúmulo grande de energia aqui e faz o rompimento, então, buscando essa máxima histórica. Esse é um típico movimento de um mercado com força relativa. Ativo buscando máxima histórica depois desse perfil de rompimento, ele tem mais probabilidade de dar sequência na tendência primária. É lógico que a gente está vivendo agora um momento muito particular. Nenhum mercado gosta de incerteza. Toda essa questão geopolítica, ela gera bastante incerteza de forma geral nos mercados. Mas o cenário mais provável aqui é que o boi venha buscar essa zona de suporte agora, que era resistência antes, ela se torna suporte agora, e vai dar sequência nesse bull market. Um outro cenário que é lógico que a gente tem que considerar, que eu considero que é um cenário com menos probabilidade, é o seguinte: nesse tipo de movimento, buscando novas máximas, você não quer ver o ativo perder esse patamar aqui desse último fundo do ciclo semanal, na casa dos 315, e ultimamente você quer ver o boi segurar essa região aqui dos R$ 300. Caso ele venha romper essa estrutura aqui, fazer alguma coisa nesse sentido aqui, vem buscar os R$ 300, volta num repique aqui nessa zona importante aqui de oferta, perde essa zona dos R$ 300 e aí dá início num novo inverno aqui para o boi gordo, o que eu considero que esse aqui é um cenário menos provável, mas que a gente tem que ter sempre no radar aqui quais são as possibilidades, né? No gráfico diário, analisando mais dando um zoom in no mercado, a gente vem fazer aqui então um topo no dia 38 no ciclo diário, que já está bem dentro
da janela a gente estava bem esticado, então é saudável fazer esse topo aqui agora no dia 38, e a gente vai buscar aqui agora naturalmente aqui uma correção nessa zona dos 330, 335, alguma coisa nesse sentido. Isso faz o sentimento dar uma acalmada, uma resetada, vou trocar a cor dessa seta, e uma continuação dessa tendência de alta saudável aqui, buscando aí a primeira etapa aí nos R$ 450. Um outro nível importante que o boi quer segurar é esse nível aqui dos 320 também. São dois patamares importantes aí para os bulls, para os compradores mostrarem força aí caso o mercado venha chegar aqui, né? Lembra que a gente está no mercado bem forte, então a gente pode ter uma correção mais rasa aqui também, né? A gente pode vir corrigir só aqui onde a gente está mesmo, nos 340, daqui já retomar uma tendência de alta. Esse tipo de movimento em início de um ciclo semanal. Aqui no ciclo semanal a gente está chegando aqui mais ou menos no meio do ciclo, então é natural esse tipo de correção de meio de ciclo para dar sequência no movimento, no impulso mais alto aqui, no impulso mais forte para buscar aqui os 390. Próxima zona de interesse aqui, então, caso ele retome essa tendência de alta, é vir buscar aqui os 390. E isso pode acontecer ainda nesse ciclo semanal. Então, quer dizer, isso pode acontecer nos próximos 3, 4 meses. Antes de finalizar, vou dar uma olhadinha rápida no dólar aqui. Então, no semanal, a gente pode estar confirmando aqui um fundo semanal aqui, então, na semana 23. Mas também não acho que o dólar deve ver como é que ele vem, como é que funciona a análise, né? Você olha para o retrovisor, olha para a esquerda, a gente tem área de oferta institucional aqui, e o dólar vem corrigir exatamente na mesma zona de oferta. Claro que ainda está cedo para ele continuar a tendência dele de baixa. É claro que ainda a gente está ainda na primeira semana aqui desse novo ciclo semanal, caso confirme aqui o semana 23. Então, a gente pode ver ainda mais uma ou 2 semanas vindo buscar então aqui alguma coisa nesse sentido. E depois reverter e dar sequência na trajetória baixista aqui então no dólar contra o real. Vindo buscar aí primeiro essa região dos R$ 5, depois aqui 4,80. Cada dia de uma vez, é claro, né? Não colocando o carro na frente do boi. De novo aqui, ó, como é que funciona bem certinho. Zona de oferta institucional batendo em cima, que a gente já faz um novo ciclo diário, então. Vamos ver quanto que tem de força. De forma geral, o dólar tá fraco, né? Vamos dar uma olhada aqui rapidinho no DXY. Dá uma olhada rapidinho aqui no DXY, no índice do dólar. Então a gente encontra uma zona de resistência importante aqui agora. Então não ficaria surpreso se aqui a zona de reversão então no índice do dólar. Um ponto interessante, você vê como que o dólar estava forte contra todas as outras moedas, né? Desde o final de janeiro, e como que o real tem tido força relativa. Você vê que o dólar, quando chega aqui nesse fundo do ciclo diário aqui, o dólar reverte no índice DXY, só que com o real ele encontra resistência aqui nessa zona de oferta e vem buscar aqui um novo fundo do ciclo diário, mas no patamar mais abaixo. A gente pode dar uma olhada aqui também na posição dos fundos com relação ao real. Esse aqui é um relatório, é um dashboard de análise do relatório de Chicago, é o que eu uso aqui para as análises do mercado do agronegócio. Para quem é do agro, então, se você tem interesse nesse tema, se você é empresário do campo, produtor rural, já me manda uma mensagem, faz um comentário, se inscreve no canal, clica aqui no compartilhar, envia esse vídeo para seus grupos de WhatsApp, para seus amigos que você sabe que tem interesse nesse tema. Então, lá onde agro é onde eu faço minhas análises das commodities agrícolas, das empresas do agro. Então, aqui a gente dando uma olhada como que estão os fundos posicionados aqui com relação ao real. Você vê que a gente vem de um aumento aqui de posição comprada dos grandes bancos, do capital institucional, os grandes fundos
tem se posicionado tem enxergado um real mais forte. Você vê que o preço do boi hoje ele não é sorte, não é especulação, ele é a conta de um ciclo que começou lá atrás, né? O produtor precisava sobreviver, né, naquele cenário de preço baixo, recorde de fêmea indo para o gancho, aí o rebanho encolhe, a oferta começa a sumir, a demanda global já estava nos menores níveis históricos, e agora você sabe onde que a gente está. Se esse tipo de análise, então, faz sentido para você, tipo de análise que traz o campo para o mercado, né, que une o campo com o mercado, então se inscreve aqui no canal, me fala aqui nos comentários o que você achou do vídeo, vamos bater um papo aqui nos comentários, eu quero entender sua realidade. O produtor normalmente ele reage ao preço, mas o empresário do campo ele tem que jogar outro jogo, ele tem que decidir com base em um método, com base em um regime, ele tem que saber onde é que está a fase do ciclo. É muito difícil se aumentar 2, 3, 4% de produtividade, só que perder isso na comercialização é só piscar o olho. Então, aquele produtor que ele ainda reage ao preço, ele tem que se tornar um produtor estratégico. E o produtor estratégico, ele domina essas fases do ciclo, ele entende essa questão do comportamento humano, essa questão do psicológico, a diferença do sentimento de medo e euforia. A gente não está aqui tentando prever preço de topo do boi, tá bom? O que a gente está fazendo aqui é simplesmente fazendo a análise de mercado, reconhecendo qual que é o tipo de sentimento predominante. Então, um grande abraço e até a próxima.